irmão, o que você mais ama na sua vida? Qual é o maior objeto do seu amor? Seus filhos? Talvez seus pais? Quem sabe as suas esposas? Talvez a sua própria vida seja aquilo que você mais ama. Quem sabe você hoje está num dia do Senhor, inspirado, e você diga assim: Deus é o maior objeto do meu amor. Mas será que de fato o objeto maior do nosso amor é mesmo Deus? E caso ele lhe pedisse, ou melhor, ele lhe ordenasse que você o amasse mais que, além de, acima de todas as coisas. Bem, nós sabemos que na realidade ele ordenou tal coisa. É a base da primeira tábua da lei. Mas se além disso ele pedisse que além do amor ele dissesse o seguinte, que caso nós não o amássemos acima de tudo e acima de todos, nós não seríamos dignos de sermos chamados de seguidores dele. Dito diferente, não seríamos verdadeiros cristãos, não seríamos cristãos verdadeiros. Vamos ver o que nosso Senhor fala a respeito disso, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 37, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que se recusa a tomar sobre si a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Aquele que quer preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que renunciar à sua vida, por minha causa, a encontrará. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, teus servos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta manhã. Auxilia-nos. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas debilidades, ilumine a tua santa palavra. Pai, a palavra é tua, a glória é tua, o Filho é teu. O Espírito que nos move é o teu Espírito, a igreja é tua. Que eu não venha ser objeto que atrapalhe a tua mensagem e que nada possa impedir que os nossos corações a recebam e que conforme a tua vontade, a tua determinação eterna, a palavra possa frutificar nos corações destinados a ela. Glorifica, Senhor, o teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, Jesus é a verdade. É a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. E sendo assim, mesmo naquilo que nós podemos chamar de o seu discurso motivador para os discípulos, nós encontramos muitas advertências pesadas. E agora essas sentenças que são perscrutadoras. Elas fazem nós olharmos para dentro dos nossos corações para avaliarmos as nossas afeições. O Senhor fala sobre amar algo mais do que a Ele. E no contexto imediato, as advertências sobre a possível inimizade da família, como nós temos visto nesse capítulo. Ele fala sobre agora o nosso amor a ela.
O nosso amor em comparação. O nosso amor que nós devemos ter para com Ele, em comparação para com a nossa família. Há no texto um ensejo de renúncia. E essa renúncia, ela se estende à nossa própria vida. Não só o amor da nossa família, mas o amor à nossa própria vida e aos nossos próprios interesses. Renunciar à vida é assumir e colocar sobre os nossos ombros a nossa cruz diariamente. Abrimos mão daquilo que achamos ser a vida, ou aquilo que achamos ser o melhor para a vida, para obtermos o que de fato é a vida. Cristo nos diz solenemente que quem não fizer tal sacrifício não é digno dele. Não sou eu que estou falando, não é dureza do pastor, não é dureza da teologia reformada, é palavra de Cristo Jesus e palavra de salvação. Ele é a vida. E caso nós não estejamos prontos para abrir mão de tudo por causa dele, não estamos prontos para ele. E estaremos sob o risco de perder a vida verdadeira. O chamado ao discipulado cristão envolve um compromisso total com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus conosco, o Filho de Deus encarnado, portanto. O resumo da primeira tábua da lei lhe diz respeito diretamente. Ou seja, nós devemos amar ao nosso Senhor Jesus Cristo como a Bíblia nos ensina, como Ele falou, amar ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento ou pensamento. Nós vamos ver sobre isso no capítulo 22. A verdade é que assim como os apóstolos e todos os santos no passado da história da igreja, nós corremos o risco constante de idolatria. Ou seja, o risco de amar algo ou amar alguma coisa junto ou acima de Deus. Prestem atenção nisso. Junto ou acima de Deus. O que Cristo nos pede é que Ele seja acima de todo o resto. Satanás não quis ser acima de Deus. Ele quis ser igual a Deus. E ele enganou o homem com a mesma vontade. O amor pelo homem de querer ser igual a Deus fez com que Adão e Eva caíssem. Todos nós amamos as nossas vidas. Amamos os seus prazeres. Amamos os seus confortos. Amamos inclusive as dádivas que Deus nos concede. E todos corremos o risco de usufruir de maneira errônea dessas coisas. Irmãos, nós somos gananciosos do pouco. Nós somos ambiciosos do pequeno. Buscando o grande, nós erramos o alvo e acabamos morrendo por aquilo que é pequeno. Nós nos esforçamos, corremos atrás e arriscamos a vida para viver uma vida que pode ser tudo, menos uma vida que vale a pena ser vivida. É escravidão, é mesquinha, é pequena, é limitada. Nós somos como um homem que sai para ver o sol e se contenta com uma lâmpada de geladeira. Ou como outro homem que sai para contemplar as estrelas, mas fica hipnotizado num pisca-pisca de Natal. Há uma verdade que é um princípio redentor aqui nas palavras de Jesus. Renunciar, desprezar, abrir mão da nossa vida por causa dele é o caminho, o único caminho para nós obtermos a verdadeira vida. Na última exposição nós vimos que Jesus, o príncipe da paz, na sua primeira vinda, trouxe a mensagem do reino de Deus, o evangelho da paz. Contudo, esse evangelho foi como um golpe de espada
contra a falsa paz do mundo. Assim aprendemos que o Evangelho, antes de trazer a doçura da paz, ele traz a dureza cortante da divisão. A paz é oferecida a todos, mas apenas os filhos de Deus a abraçam. A descendência da serpente, por outro lado, range os seus dentes, destila o seu ódio contra os crentes e contra o seu Deus. Por fim, nós vimos que um dia a paz plena e eterna, ela reinará, mas que até lá as pessoas mais próximas e mesmo unidas por laços familiares podem se tornar inimigas vorazes. Hoje, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, veremos que se amamos de fato ao nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não podemos amar a nossa família, a nossa vida, os nossos interesses ou o nosso próprio conforto mais do que a Ele. Cristo não nos amou apenas com palavras, Ele nos amou com ação, com renúncia própria. Sendo assim, Cristo não pode ser amado apenas com as nossas palavras, mas, sobretudo, com as nossas ações, obediência e renúncia. Que Deus nos ilumine para que possamos ver aonde e como temos dividido as nossas afeições entre o Senhor Jesus Cristo e a nossa vida. E que o Espírito Santo possa nos encorajar a amar a Ele, a nossa verdadeira vida, sobre todas as coisas. No símbolo de fé, o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 94, ela associa esses versos ao primeiro mandamento. E ela diz o seguinte: é preferível abandonar todas as criaturas a fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. Volto a falar, Jesus, resumindo, a primeira tábua da lei, ele cita Deuteronômio, capítulo 6, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Devemos compreender, antes de tudo, que dentre todas as criaturas que devem ser abandonadas, e certamente a principal das criaturas que nós devemos abandonar, é nós mesmos. Morrer para nós mesmos. Agostinho escreveu em suas confissões que, prestem atenção nisso, ama a Deus, ama a ti muito pouco. Quem ama alguma coisa junto contigo, que ele não ama por amor de ti. Dito de uma maneira mais simples, ama a Deus muito pouco aquele que ama alguma coisa junto com Deus. Aquele que ama alguma coisa, não amando essa coisa por amor a Deus. Notem como o amor a Deus é o princípio de todo amor. E é o que equilibra todos os amores. Eu diria que se fizermos isso, se nós amarmos alguma coisa, não por causa do amor a Deus, não porque amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não apenas estamos demonstrando que amamos pouco a Deus, mas estamos provando que amamos muito pouco aquele objeto do nosso amor, seja nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa filha, nosso esposo ou nossa esposa. E esse será o modelo de argumentar no meu primeiro ponto, que é, se de fato amamos a Cristo, não podemos amar a nossa família mais do que a Ele. Verso 37 diz o seguinte: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Na nova tradução na linguagem de hoje, o não é digno de mim vem lido da seguinte maneira: não merece ser meu discípulo. Primeiramente, meus irmãos, nós devemos afirmar o óbvio.
Jesus não está ordenando para que nós desprezemos os nossos familiares. Ele não está dizendo isso. Nós não precisamos deixar de lado as nossas afeições por eles, muito menos deixar de cumprir os nossos deveres para cada uma das categorias dos nossos queridos. Aliás, por meio do apóstolo Paulo, Deus exige exatamente o contrário, afirmando o seguinte: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que descrentes. 1 Timóteo. O ponto, então, é que nós não podemos amar mais os nossos pais do que a Cristo. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Pode parecer uma ordem contra o amor filial, mas não é. Amar pai e mãe é um mandamento. Mas veja, alguém somente amará pai e mãe em obediência a Deus e na proporção certa e na proporção santa quando amar primeiro e acima de tudo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém somente amará verdadeiramente aos seus pais caso os ame por amor a Deus. Caso os ame por amar a Ele. Se Paulo afirma em Romanos que tudo que não é feito, tudo aquilo que não provém da fé é pecado, prestem atenção nisso. Aquele que ama apenas com amor natural, biológico, por ser filho, pouco ama e ainda peca. Pouco ama porque ama tanto quanto um animal irracional ama o seu progenitor. Tanto quanto um cachorrinho ama a sua mãe. E peca porque não age motivado pela fé, mas age motivado simplesmente pelo instinto. Não pela glória de Deus, mas apenas pela afeição natural. E nós não somos movidos e não podemos ser movidos pelas nossas afeições naturais, mas por fé. Nós não somos animais. Contudo, aquele que ama pai e mãe por amor a Cristo, amará por fé, amará por amor ao mandamento santo, e jamais amará mais os seus pais do que ao Senhor Jesus Cristo. Compreendem? Jamais os amará acima de Cristo. Jamais os amará antes de Cristo. E se ama em obediência à palavra de Deus, por amor a Cristo, jamais deixará de amar os seus pais. Ou jamais os amará por algum interesse. Olha como, se observarmos atentamente a palavra de Deus, nós podemos aprender um pouco sobre o amor verdadeiro. Se não fizermos assim, nós não mereceremos ser chamados de discípulos do Senhor. Cristo amou a Deus sobre todas as coisas e amou todas as coisas por amor a Deus. Não apenas por isso, meus irmãos, mas também por isso, Jesus não podia pecar. Notem o paradigma que nos é colocado. Porque se nós amarmos as coisas por amor a Deus, nós jamais amaremos aquilo que Deus odeia. Se os nossos amores forem dependentes do nosso amor a Deus, amo meu pai e minha mãe porque amo a Deus. Primeiramente porque amo a Deus. E nós utilizarmos isso para outros pontos da nossa vida, nós não temos como amar algum pecado por amor a Deus. E quando amamos algum pecado, não amamos esse pecado por fé e pecamos duplamente.
Mas voltando ao ponto, você amará, porque esses pais foram os pais que Deus determinou que você amasse. E se for preciso, meus irmãos, negar um amor, que nós possamos negar amor ao Pai terrestre para amarmos o Pai celeste. O mesmo é válido para todas as outras relações e por conta disso eu vou ser um pouco repetitivo. Mas note, há uma certa gradação na argumentação do nosso Senhor, pois comumente pais amam mais os seus filhos do que são amados por eles. Isso é comum. Você, pai, ama mais o seu filho do que o seu filho te ama. Você tem que saber disso. Assim, Jesus diz, aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Segue-se o mesmo. Nós não podemos amar mais os nossos filhos do que a Cristo. E se amarmos mais a eles do que ao Senhor, de fato, nós amamos a eles muito pouco. Se os amarmos não por amor a Deus, nós amamos tanto quanto um cachorro ama as suas crias. E não merecemos ser chamados discípulos do Senhor Jesus Cristo. Contudo, aquele que ama filho e filha por amor a Cristo, amará por fé, amará por amor ao mandamento e jamais amará mais o seu filho ou a sua filha do que a Cristo. Jamais os amará acima de Cristo, jamais os amará antes de Cristo. E se em obediência é esse amor, jamais deixará de amar o seu filho, ou jamais amará o seu filho por algum interesse. Não está aqui no texto, mas eu vou recorrer a outro evangelista para dizer o seguinte: nós não podemos amar mais os nossos cônjuges do que a Cristo. Lucas capítulo 14, no verso 26 diz o seguinte, no texto paralelo a este: se alguém vier a mim e não aborrecer, não odiar seu pai e mãe e mulher e filhos e filhas, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Observando essa passagem paralela de Lucas, nós lemos odiar pai, mãe, mulher e filhos. E a gente já viu esse odiar, esse aborrecer. Eu reforço que devemos sim amar os nossos queridos, mas o que o texto está dizendo é que nós devemos amar a Cristo tanto, de tal maneira, com tanta força, com um amor tão maior, com uma prioridade tão singular, que comparando os amores, o amor à família, ele vai parecer ódio, por ser tão distante um amor do outro, por ser tão menos vigoroso que o amor que nós devemos ter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja dando a vida por ela. Mas ele fez isso, acima de tudo, por amor ao Pai, para a glória de Deus. Esposas devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja deve ser submissa ao seu esposo, Cristo Jesus. E por qual amor nós medimos isso? Pelo amor da igreja a Cristo Jesus. Portanto, aquele que ama seu esposo ou a sua esposa por amor a Cristo, o amará por fé, por amor ao mandamento, e jamais amará mais o seu esposo ou a sua esposa do que a Cristo Jesus. Jamais os amará acima de Cristo, jamais os amará antes de Cristo, e se ama em obediência, jamais irá deixar de amar, ou irá amar por algum interesse. Meus irmãos, se for preciso negar um amor,
que seja a esposa terrestre, para que amemos o esposo celeste. Uma coisa que nós precisamos notar, somente Deus pode fazer tal reivindicação. O único que poderia exigir amor maior do que a fidelidade familiar era o próprio Deus. Spurgeon diz o seguinte: Cristo deve ser o primeiro. Ele aqui reivindica o lugar mais alto em cada coração humano. Ele poderia fazer isso se não fosse divino? Nenhum mero profeta falaria desta forma. No entanto, não percebemos o menor egoísmo no seu discurso. Também não nos parece que ele exige algo além do que lhe é devido. Estamos conscientes de que o Filho de Deus, ele tem direito de falar assim, e somente ele. Irmãos, nós não podemos transformar a nossa família em nossos ídolos. E isso é um perigo constante, principalmente dos pais para com os filhos. Em segundo lugar, se de fato amamos a Cristo, nós não podemos amar mais as nossas vidas do que a Ele. Verso 38, e aquele que se recusa a tomar sobre si a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Ou seja, o Senhor diz, não é digno de mim aquele que não renuncia à sua própria vida. Na decisão de seguir Jesus, nós ganhamos muito mais do que nós perdemos, porque nós descobrimos uma nova vida que só é possível nele. Essa é a primeira menção do termo cruz aqui no Evangelho segundo Mateus. Todavia, dificilmente o Senhor estivesse apontando para o seu sacrifício. A intenção do nosso Senhor Jesus Cristo, provável, era de destacar um tipo de morte violenta que os judeus conheciam, porque já tinham visto milhares de vezes o Império Romano aplicando a cidadãos judeus. Evidente que para nós hoje, pós-crucificação e ressurreição, a referência ao Calvário é clara. Vejamos primeira coisa que nós precisamos entender sobre cruz é entender o que não é cruz. O que não é a nossa cruz. Porque é comum nós ouvirmos isso, né? Ah, minha cruz está muito pesada. Ah, fulano tem uma cruz muito pesada para carregar. Vamos entender o que não é cruz. Geralmente é chamado de cruz os nossos problemas cotidianos. Tomar a sua cruz não significa suportar alguma situação complicada ou trágica na nossa vida ou na vida de alguém. Cruz não são doenças. Cruz não é problemas com filhos, ou problema no trabalho, ou dívidas, ou aperto financeiro. Nada disso é cruz. O que é então? Carregar a cruz. Carregar a nossa cruz é a dolorosa morte do eu. Carregar a sua cruz é você morrer para você mesmo. Carregar a minha cruz é eu morrer para mim mesmo. Não tem nada a ver com os nossos problemas. 2 testes são muito objetivos para nós sabermos se o que nós estamos vivendo é carregar a cruz ou não. A nossa cruz é por seguir a Jesus Cristo? Se aquilo não é por seguir a Jesus Cristo, não é a sua cruz. Ou a nossa cruz é por causa de Jesus Cristo? Se ela não for por causa de Jesus Cristo, dificilmente será a sua cruz. Tomar a nossa cruz significa confessar Cristo e lhe obedecer a despeito da vergonha e do sofrimento. Significa morrer para si mesmo diariamente. Lutero, de forma jocosa, diz que matou o velho homem nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Nós levamos o nosso eu para a cruz diariamente, mas o desgraçado se solta todo dia. E se nós não levarmos ele para a cruz diariamente,
rapidamente nós vamos parar de levar ele para a cruz e vamos fazer o que segue o texto. Meus irmãos, talvez não se requeira de nós o sacrifício físico, mas o que se requer de cada um de nós é que nós tenhamos tão grande amor e tão grande apreço para o nosso Senhor e Salvador, que caso fosse necessário, nós não hesitássemos em fazer tal sacrifício. Como alguns mártires falaram na história da igreja, quando estavam próximos da morte, próximos de serem mortos por algum ditador. Vocês só me farão um favor, vocês me jogarão no colo do meu Senhor. Morrer para eles e para nós deve ser lucro. Nós não devemos considerar nem mesmo as nossas vidas mais preciosas do que Cristo. Nós devemos tomar a nossa cruz, devemos morrer para nós mesmos. Nesse sentido, meus irmãos, todo discípulo de Jesus carrega a mesma cruz. Pois todo crente deve morrer para si mesmo. Mas, por outro lado, nenhuma cruz é igual à outra. Existem cruzes diferentes para discípulos diferentes. Existe até um provérbio que diz: cada cruz tem o seu nome. É a nossa própria cruz. Cada crente tem de morrer para si mesmo, o que é, prestem atenção nisso, universalmente igual e individualmente diferente. Todos temos que morrer para nós mesmos, mas essa morte se dá individual e há diferença de pessoa para pessoa. Nós encontramos a verdadeira vida desprezando a nossa vida para encontrarmos a vida. O caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus. O que nosso Senhor está fazendo aqui é um chamado para um conflito interior. Se antes ele disse que não veio trazer paz, veio trazer espada nos nossos relacionamentos, agora, antes de trazer paz para os nossos corações, ele traz a espada, que deve fazer com que nós matemos o nosso eu, que matemos o nosso próprio coração orgulhoso. Jesus não está nos impondo um fardo exterior, mas está nos chamando à obediência total e à identificação com Ele, mesmo diante da morte. Paulo nos ajuda sobre isso quando ele diz o seguinte em Filipenses: e na verdade, todas as outras coisas são insignificantes comparadas à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero como escória, como lixo, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Por isso, que sofrer por conta de uma grave doença não é cruz. Contudo, sofrer discriminação e zombaria por se posicionar firmemente contra o caminho mundano das multidões é carregar a cruz. Fazer parte da contracultura, ir contra a maré, não ser um Maria vai com as outras. Quando nós viramos as costas para o mundo, quando mudamos a nossa maneira de pensar por obra do Espírito Santo, nós começamos a sofrer os ataques de não estarmos junto com o gado. E quando sofremos esses ataques, nós estamos sim carregando a cruz. Porque sofremos esses ataques por algo maior, por um amor maior, por uma glória maior do que a nossa, por uma vida melhor do que a nossa. Entenderam quando eu afirmei que é igual para todos, mas é diferente individualmente? Cada crente deve carregar a vergonha da cruz de forma submissa, mas deve carregar cheio de alegria. Cheio de alegria. Ah, como era maravilhoso quando você lê a história dos mártires. Eles se agarrando às estacas onde seriam queimados. Eles se agarrando às cruzes que eram feitas, às coroas que eram feitas de zombaria. Um pôde dizer: meu Senhor foi
coroado com espinhos, e eu sou coroado com uma cruz de zombaria. Quem sou eu digno de ser coroado por zombaria em nome do meu Senhor? Outros cantavam quando as chamas subiam. Por quê? Porque eles compreendiam qual era a vida mais importante. Ainda que nós não vamos para a estaca, que nós não sejamos levados para a cruz, devemos carregar com alegria a zombaria, as ofensas, as calúnias. Nós gostamos de ser identificado com os outros desde a nossa juventude, como eu já falei, todo jovem é um imbecil. Nós queremos fazer parte do grupo. E começamos a matar o nosso eu para fazer parte do grupo. Começamos a desprezar valores que nos foram ensinados para fazer parte do grupo. E muitos não deixam de ser imbecis quando crescem. Continuam sendo marmanjões, crianças. E ainda querem fazer parte do mundo. E querem receber o aplauso do mundo. Mas quando Cristo resgata alguém, essa pessoa não consegue mais fazer esse caminho. Conversão, ela vai para outro caminho, ela se arrepende e vira de rota. E quando ela vira a rota, ela vai ser acusada, ela vai ser zombada, ela vai perder oportunidades, ela vai ser motivo de chacota. O verdadeiro cristão se agarra nisso, se agarra nessas chacotas como se fossem louvores a Deus. A ênfase recai sobre a autorrenúncia, a tal ponto de ser considerado um proscrito, um expulso, um exilado, um solitário. Nós fazemos parte da igreja universal. Nós recebemos uma família, a família da comunidade e a família de todas as igrejas cristãs. Nós não precisamos chorar por aqueles que nos desprezam. Nós não devemos evitar ou ter vergonha de enfrentar a rejeição, mesmo que essa rejeição venha da nossa própria família. Isso tudo por amor a Cristo. Nós devemos colocar a nossa cruz sobre nós. O sacrifício, ele é voluntário, é algo que fazemos ativamente. Ela deve ser tomada sobre si, voluntariamente. O bispo Raio, ele diz o seguinte: feliz é quem compreende que, embora o cristianismo traga uma coroa no final da carreira, traz também uma cruz para o seu caminho. E meu irmão, sem a cruz não tem a coroa. Não adianta você se enganar. Crisóstomo afirma que é como se o Cristo dissesse o seguinte para nós: por que recusais desprezar a vossa própria vida? Porque a amais? Mas é justamente por isso que deveis sacrificá-la, para que então ela receba maiores recompensas. Nós valorizamos a nossa vida quando nós desprezamos a nossa vida pela verdadeira vida. Nós devemos seguir a Cristo. A submissão a Jesus deve vir no topo da lista das nossas prioridades. Quais são as suas prioridades, meu irmão? Você acorda todo dia de manhã pensando no quê? No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus filhos, no seu carro novo, na sua casa nova, no último episódio de alguma temporada que você está acompanhando? Nós reduzimos a nossa vida a isso. Isso é discipulado. Mas há um consolo aqui, pois como disse Calvino, ao levar a cruz, nós somos companheiros de Cristo. Você vira as costas para o mundo te xinga. Você está andando contra a maré, mas no teu lado está o Senhor Jesus Cristo. Você precisa de alguma companhia melhor, maior, mais poderosa, mais vivificante, mais gloriosa. Ao levar a cruz, somos os companheiros de Cristo, que terá rapidamente o efeito de acalmar todas as nossas amarguras.
Um puritano escreveu o seguinte: é um grande incentivo para nós, quando nos depararmos com a cruz, o fato de que ao suportá-la, nós estamos seguindo a Cristo, que nos mostrou o caminho, e que se nós o seguirmos fielmente, Ele nos conduzirá em meio a sofrimentos como os dele, para que cheguemos à glória como a dele. Não há glória, não há coroa sem cruz. Essa morte do eu, meus irmãos, é algo muito bonito de falar. Nós falamos, tem música para nós cantarmos, abro mão de tudo, eu só quero a ti, e blá blá blá, e nós mentimos com melodia, e nós mentimos com orações, e nós mentimos falando da nossa boca para fora, mas a morte do eu, que é tão bonito de falar, ela deve ser testada de forma prática. E a morte do eu, ela envolve duas coisas: não buscar preservar a própria vida, e depois dar um passo além, renunciar à vida. Assim, vejamos o terceiro ponto. Se de fato amamos a Cristo, não podemos amar mais os nossos interesses do que a Ele. Verso 39 diz assim: aquele que quer preservar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que quiser preservar, irá perdê-la. Outra tradução lê da seguinte maneira: quem procura os seus próprios interesses nunca terá a verdadeira vida. É significativo que os termos traduzidos por renunciar e perder, no verso 39, é uma palavra grega, apolomene, que significa também destruir ou matar. E essa palavra deu origem ao nome Apolion, que aparece em Apocalipse 9:11, o destruidor. Aquele que procura seus próprios interesses, então, será destruído. Mas aquele que destrói os seus próprios interesses, por amor a Cristo, recebe a vida. Calvino diz que preservar ou encontrar a vida, aqui no texto, significa possuí-la ou mantê-la em segurança. Nós não devemos tentar possuir a nossa vida, nem tentar manter ela em segurança. Aqueles que são excessivamente desejosos de uma vida terrena se esforçam para se proteger contra todo tipo de perigo e se lisonjeiam com uma confiança infundada, como se estivessem cuidando de si mesmos, mas não estão. As traduções que os irmãos devem ter em mãos vai trazer quem achar a sua vida. Achar é sinônimo de ganhar, de obter, de alcançar, no termo grego. Na cruz, todo mérito pessoal ele morre. Indo para a cruz não há mérito. A cruz é graça. Todo mérito pessoal morre. Dependemos unicamente de Cristo para viver. Mas como eu disse, o texto vai além disso. E além dessa morte, na renúncia, são os nossos prazeres que devem morrer. É matar os próprios interesses, para que então Cristo seja tudo. Cristo seja tudo em todos. Você já se perguntou por que você lê os puritanos, você lê os pais da igreja, você vê alguns irmãos voando baixo, cheios de alegria, de gozo? Orar para eles é um prazer, ler a Bíblia para eles é o momento mais importante, o dia do Senhor é o auge da semana, ir para o culto é uma alegria. E você, crente, eu, crente, com aquela vidinha medíocre, é porque nós não matamos os nossos próprios interesses. E aí Cristo não é tudo. É Cristo e mais alguma coisa. Às vezes alguma coisa acima de Cristo. E se nós continuarmos assim, Jesus é bem claro em dizer: não são dignos de serem meus discípulos. No verso 39,
A pessoa que busca preservar a sua vida é aquela que busca proteger a sua vida, negando a fé sob a perseguição, ou aquela que se adapta ao mundo à custa da sua própria consciência, sabe que está agindo errado, sabe que está fazendo coisa que não devia, sabe que foi chamado para ser melhor, e aqueles que foram chamados para serem príncipes, eles não se adequam à sarjeta. Aqueles que foram chamados para serem herdeiros da casa do Pai, eles não ficam felizes no chiqueiro com os porcos, mas muitos, eles negam a própria consciência, se vendem e se adaptam ao mundo e vivem infelizes. Essa pessoa, ela está buscando ganhar e ela não entende que perdeu. Quem busca preservar os seus próprios interesses acaba sendo sufocado pelos espinhos dos cuidados deste mundo. Por essa razão, meus irmãos, muitos crentes não se desenvolvem ou param de crescer. Aqueles que conseguem viver longos anos satisfazendo a sua carne estão mortos enquanto vivem, escreveu um pastor. Ouçamos novamente Paulo, e na verdade, todas as outras coisas são insignificantes comparadas à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ouçamos o Senhor lá no capítulo 16 de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, você quer ir após ele? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? João ainda registra outras palavras de Jesus semelhantes. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos, eu convoco, em nome de Cristo Jesus, os senhores, a nós, a renunciarmos o temporal. Renunciarmos o temporal, não para obter, mas porque nos foi proposto e nos foi entregue o eterno. Não é uma troca, não seria nem uma troca justa, mas nós fomos chamados por um caminho mais excelente. Larguemos tudo o que nos prende, desmamemos deste mundo. Essa afirmação é solene e graciosa. A lealdade a Jesus pode resultar em vida, mesmo quando se perde a vida em nome dessa lealdade, em nome de Cristo. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: observe que é muito encorajador pensar que, seja o que for que viermos a sofrer, a perder ou a abandonar por Cristo, não estaremos fazendo um mau negócio. Não importa que venhamos a nos separar por esta pérola, podemos nos consolar com a certeza de que ela é digna, ela é mais digna do que damos por ela. As condições são: nós devemos preferir a Cristo. Em quarto e último lugar, se de fato amamos a Cristo, nós não podemos amar mais o nosso conforto do que a Ele. Verso 39. Mas aquele que renunciar à sua vida por minha causa a encontrará. Outra tradução lê da seguinte maneira: mas quem esquece a si mesmo. Esquece a si mesmo. Estamos preparados para esquecermos de nós mesmos? Um poeta grego de nome Eurípides viveu no século V a.C.
ele escreveu algo muito interessante. Ele diz assim, pergunta assim, quem sabe se a vida não é a morte e a morte a vida? Com certeza Eurípides não era cristão, mas para o cristão, isso que ele disse é verdade. Repito mais uma vez Paulo, e na verdade, ele está procurando, não é a vida que ele está procurando. Mais uma vez eu repito Paulo, e na verdade, todas as outras coisas são insignificantes comparadas à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, guarde isso. Deixei de lado todas as coisas e as considero como escória, sobra, resto, lixo, esterco, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Na cruz, todo mérito pessoal morre. Nós dependemos de Cristo para viver. Agora, mais do que o mérito pessoal, na renúncia, são os nossos prazeres que devem morrer. É muito fácil nós dizermos e nos convencermos que morremos na cruz com Cristo, mas ainda estamos vivendo para o nosso prazer e buscando o nosso prazer. Aqui é abrir mão dos nossos prazeres para que Cristo seja tudo. Você pode dizer que o seu prazer total é Cristo? Você pode dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus? Veja, não veio o bolinho de cereja, não veio cupcakes, não veio uma macarronada, veio o maná. É o que Deus quer dar e Ele dá. Não é o que nós queremos. Renúncia dos nossos prazeres para que Cristo seja tudo. Meus irmãos, se Cristo não for tudo na nossa vida, paremos de brincar de cristianismo. Vamos fazer outra coisa. Se Cristo não for tudo na nossa vida, a nossa vida é tudo que nós temos. E a nossa vida está correndo para o final. Se Cristo não é tudo que nós temos, a nossa vida é tudo que nós temos, então não perca tempo na igreja. Vai viver a tua vidinha medíocre. Corre atrás dos seus prazeres. Corre atrás daquilo que te faz feliz. Porque se Cristo não for tudo na tua vida, tu não tem vida. Tu tem apenas um sonho. Uma erva que está secando, uma fumaça que está se esvaindo. É um duro golpe isso, naqueles que acrescentam Jesus à sua vida. Jesus não é algo que você acrescenta na sua vida. Jesus não é um item. Jesus não é um plus na sua vida. Ele exige a sua vida. Você dá a vida por ele. Muitas pessoas têm feito do cristianismo isso. Colocam Jesus, colocam o cristianismo no seu modo de viver. Não é assim que funciona. Você morre para viver o cristianismo. Abre a Bíblia. Preciso falar sobre isso. Abre em Colossenses 3, rapidamente. Colossenses 3, verso 1. Paulo diz o seguinte: portanto, ele está falando com o crente, tá? Portanto, ele está ligando o que ele já estava falando. Ele está basicamente dizendo assim, ó, se você é crente, você diz que é crente, você diz que ama a Cristo sobre todas as coisas, você ama a Deus sobre todas as coisas, você tomou a sua cruz, você negou a si mesmo, você está apto e desejoso de negar os seus prazeres, o seu conforto e a sua segurança. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Onde está a cabeça dos senhores? Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Aqui é pouco tempo, esse pouco tempo que nós temos, nós só recebemos para glorificar e amar e proclamar o amor de Cristo nessa terra sombria e tenebrosa.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós, vos manifestareis com Ele em glória. Podia acabar aqui e tá tudo bonito. Oh, que texto maravilhoso, mas Paulo continua. Mortificai, pois, os vossos membros. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai listar vários pecados. Eu nem vou falar de pecado, nós estamos falando sobre renúncia de prazeres. O prazer pode ser pecado e é um mau prazer, como pode ser um bom prazer. Não precisa necessariamente ser um pecado, mas pode tornar-se um pecado quando esse prazer se opõe a Cristo ser o primeiro na sua vida, quando esse prazer se opõe a você carregar a sua própria cruz, a você negar a si mesmo. Você pode transformar um bolo de chocolate em pecado. Você pode transformar os seus filhos em pecado. Você pode transformar os seus pais em pecado. Você pode transformar a sua esposa em pecado. Você pode transformar o seu trabalho, seu dom em pecado. Há um destaque. Não é uma vida ascética. Não é uma dessas pessoas que querem simplicidade, vida simples. Não é uma espécie de budismo 3.0, São Francisco de Assis, abraçar a árvore, bater palma para o sol. Não é isso. Jesus repete 3 vezes, por minha causa. Você faz isso por causa de Cristo. Você ama por causa de Cristo. Você entrega a sua vida por causa de Cristo. Você carrega a sua cruz por causa de Cristo. Você renuncia de procurar proteger a sua vida por causa de Cristo. E você renuncia dos seus prazeres por causa de Cristo, do seu conforto por causa de Cristo. E em Cristo você encontra o verdadeiro conforto, o verdadeiro prazer. Ah, mas eu não sinto assim. Não vai sentir de jeito nenhum, porque não tem mortificado os membros, porque não entendeu ainda que está morto, que a vida está escondida com Cristo. Enquanto você não colocar Cristo como primeiro, você não vai sentir Cristo como primeiro. Você não vai desejar Cristo como primeiro. E você não vai ser satisfeito em Cristo. Renunciemos então o temporal, irmãos, não para obter, mas porque nos foi proposto o eterno. Esse último verso é um grande consolo para todas as terríveis advertências de sofrimento no discipulado ao longo desse capítulo que Jesus tem listado. Tortura, perseguição, abandono de família, morte. Um puritano diz o seguinte: aqueles que se prendem menos a esta vida atual estarão mais bem preparados para a vida futura. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Portanto, meus irmãos, esse texto hoje, ele exige uma resposta nossa. Você não pode ouvir um texto como esse, ir para casa, almoçar e tocar a sua vida. Se você fizer isso, você vai tocar a sua vida até o momento que acabar o seu fôlego. E aí você vai descobrir que não tinha vida. Esse texto exige uma resposta. Ou você coloca Cristo em primeiro lugar, ou você não tem Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus. Cristo nos chama amorosamente, mas o seu chamado tem um custo que nós devemos responder também de forma amorosa. Jesus disse, eu dou a minha vida, João 10.
Jerônimo, ele afirmou que os atos de Jesus não foram feitos por necessidade, e sim por escolha. Eu dou a minha vida. Igualmente, nós devemos escolher ou Cristo e mais alguma coisa, e aí não teremos nada, ou alguma coisa acima de Cristo, e aí somos dos mais miseráveis que tem, ou somente Cristo acima de todas as coisas. Jesus abandonou tudo por amor a nós, entregando a sua vida em nosso favor. O que nós, meus irmãos, o que nós estamos dispostos a entregar por amor a Cristo? Ou dito de outra forma, o que nós não estamos dispostos a entregar, ou o que nós não entregamos até agora por amor a Cristo? Essa é a convocação, entregue agora. Bernardo de Claraval disse o seguinte: Senhor, tu me amaste mais do que a ti mesmo, pois por mim renunciaste à tua vida. Como discípulos de tão grande, digno e amável Senhor, nós não deveríamos também renunciar tudo, considerar tudo como esterco por amor a Cristo? Não deveríamos tomar as nossas cruzes com alegria e seguir o nosso Mestre e Salvador para onde Ele nos guiar? Não deveríamos amar ao Senhor sobre todas as coisas, por causa daquele que nos deu todas as coisas, e por nosso amor a Ele, então amar todas as coisas? Não deveríamos amar tanto o nosso Senhor, que se precisássemos abrir mão ou nos fossem tiradas todas as coisas, nós ainda o amaríamos? Ainda que a figueira não florescesse. Talvez, se nos fossem tiradas todas as coisas, como foram tiradas de Jó, nós o amássemos mais. Será que Deus vai ter que agir assim conosco, irmãos? Se você... Presta atenção nisso aqui. Segura esse rojão. Se você é filho de Deus, Deus te trata como um pai. E não há pai que não disciplina o filho. Se você está precisando de disciplina do Senhor, porque não está soltando alguma coisa por amor a Cristo, se você não soltar, se você não colocar essa coisa, esse objeto, ou esse familiar, na perspectiva correta, Deus vai colocar para você. E aí depois não adianta chorar, porque Ele coloca e Ele cura, mas traz dor junto, porque a disciplina nos traz dor. Ninguém é disciplinado e fica feliz. Mas depois de ser disciplinado, ainda que Deus precise mover a sua mão para retirar da nossa vida algum ídolo, e isso nos custe muito, naquele glorioso dia, nós teremos júbilo, alegria e gratidão. O texto é um convite para a simplicidade. Observem que não corremos o risco, nenhum de nós corre o risco de amar a Cristo demais. Uma porque amamos pouco, muito pouco. Outra porque Ele é digno de todo amor. Ele é digno que nós nos consumíssemos em amor, que nós ficássemos doentes de amor, como dizem Cantares. E nós amamos tantas coisas menores que o Senhor. É o nosso pouco amor que fica evidente. O Senhor disse desde o início que nós não seríamos dignos dele caso não estivéssemos dispostos a abandonar tudo por ele. Quem não está disposto a tal sacrifício pessoal não merece ser meu, diz o Senhor Jesus. Nós estamos no mês da Reforma. Mês da Reforma Protestante, 504 anos que existe.
a igreja protestante. E no hino, chamado Hino da Reforma, Castelo Forte, Lutero escreveu o seguinte: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Que o Senhor desperte em nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma resposta digna ao seu amor incondicional. Que Ele não nos permita jamais amar alguma coisa mais do que a Ele. Que nós estejamos contentes em ter a honra de segui-lo, mesmo que seja para seguir carregando uma vergonhosa cruz. Que nós possamos renunciar às nossas vidas para encontrarmos nele a verdadeira vida. E que Deus Pai seja misericordioso conosco. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça comigo. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, que amor não é um sentimento. Amor é um mandamento. E Tu nos mandaste te amar sobre todas as coisas. E diante do amor que Tu dispensasse a miseráveis vermes como nós somos, diante da dádiva da vida, de tão grande amor, como nós não Te amaríamos? Ou melhor, Senhor, como que nós não Te amamos? Nos perdoa, Senhor, porque nós amamos pouco. Nos perdoa porque nós amamos as bênçãos e os dons que Tu nos concede para que nós Te amemos mais, e nós amamos mais essas bênçãos e esses dons. Tu nos deu a vida e nós não amamos como deveríamos o autor da vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Reajusta as nossas afeições que foram bagunçadas pela queda. Que o Teu Santo Espírito possa reorganizar os nossos corações, Te colocando no trono onde Tu nunca deveria ter saído. E que todas as outras coisas, todas as demais afeições, todos os demais gostos e amores estejam subjugados, estejam subalternos ao amor que nós devemos ter a Ti, que nós amemos sim as outras coisas por amor a Ti, para a glória do Teu nome, e que nós possamos encontrar em Ti um objeto maior, mais digno, mais precioso, mais necessário, único do nosso amor. Faz-nos amar como Tu mereces, Senhor. Esse é o nosso clamor. Clamamos isso em nome de Cristo Jesus, que tanto nos amou. Amém.